Bruce Lee é mais do que uma lenda. Ele é um mistério que continua a intrigar muitas pessoas. Sua velocidade, força e foco iam muito além dos limites normais. Alguns de seus movimentos parecem quase impossíveis e suas cenas de luta soam incrivelmente reais. Mas existem momentos em sua vida que a ciência simplesmente não consegue explicar. Vamos explorar 30 momentos impressionantes de Bruce Lee que deixam especialistas sem explicação. Número 30. Força além da aparência. A força física de Bruce Lee era frequentemente subestimada devido à sua estrutura corporal relativamente pequena, mas seu poder era muito maior do que as pessoas imaginavam. Embora não fosse o homem mais robusto do ambiente, sua força era extraordinária, evidente em seus treinos. A força muscular de Lee superava o que se esperaria de um físico tão esguio. Sua rotina incluía socar sacos de pancada de até 50 kg, mas isso não era o bastante para Bruce. Ele precisava ir além dos próprios limites, e por isso usava sacos de pancada que pesavam mais de 135 kg. Esses sacos mais pesados o forçavam a desenvolver ainda mais potência e resistência, levando-o a novos patamares de força. Filmagens de suas sessões de treino mostram Bruce destruindo esses sacos pesadíssimos com facilidade, demonstrando seu poder inigualável. A força de Bruce Lee não era apenas força bruta. Era precisão, controle e uma dedicação incansável a transformar seu corpo em uma verdadeira máquina de poder. Número 29. Pegando grãos de arroz com hashes. O treinamento de Bruce Lee não era apenas físico, ele também dava enorme importância ao desenvolvimento de reflexos. Ele sabia que reflexos rápidos eram cruciais para as artes marciais. Por isso criou um exercício único e impressionante: pegar grãos de arroz em pleno ar usando hashis. Esse método exigia precisão incrível, velocidade e um foco absoluto, ajudando Bruce a desenvolver reflexos ultra rápidos. Embora não haja registros em vídeo de Bruce realizando exatamente esse exercício, seu comprometimento com o aprimoramento de habilidades torna isso totalmente plausível. Esse treino foi tão impressionante que provavelmente inspirou a famosa cena em Karate Kid, na qual o Sr. Miyagi ensina Daniel a pegar uma mosca com hashes. O foco de Bruce em refinar seus reflexos mostra não só sua criatividade, mas também seu compromisso em expandir os limites das artes marciais. Esse método inusitado é prova de sua genialidade e explica por que seu legado continua a inspirar artistas marciais até hoje. Número 28. O exercício Dragon Flag. Bruce Lee dava enorme ênfase ao fortalecimento dos músculos do core, reconhecendo que um core poderoso era essencial para todos os movimentos e técnicas de combate. Um dos exercícios mais inovadores para isso foi o Dragon Flag, que se tornou parte fundamental de sua rotina rigorosa. Para executar o Dragon Flag, você deita de costas em um banco e usa apenas os ombros como apoio, erguendo todo o tronco e as pernas no ar. Depois, é preciso controlar o corpo ao levantar e baixar lentamente, mantendo a posição estável. Esse movimento exige força tremenda no core, além de controle e disciplina, tornando-se um dos exercícios mais difíceis do treinamento marcial. O Dragon Flag de Bruce Lee deixou um legado duradouro, tornando-se um elemento indispensável em muitos programas de artes marciais devido à sua eficácia no fortalecimento abdominal. Hoje é um desafio popular entre os entusiastas de fitness, com inúmeros vídeos de pessoas tentando realizá-lo em plataformas como o YouTube. Se tiver coragem, experimente. Número 27. Velocidade que surpreendeu cineastas. A velocidade de Bruce Lee era lendária e tão impressionante que chegou a gerar problemas durante as filmagens. Enquanto gravava a série O Besouro Verde, seus movimentos rápidos demais não podiam ser capturados corretamente pelas câmeras da época. A tecnologia não conseguia acompanhar seus reflexos relâmpago. Sua velocidade era tão fora do comum que os diretores tiveram que pedir que ele diminuísse o ritmo para que pudessem registrar as cenas de ação. Bruce era capaz de executar até 9 socos e 6 chutes em apenas 1 segundo, um ritmo quase sobre-humano. Isso gerava um problema real para os cineastas, que precisavam de imagens nítidas. Mas é justamente isso que tornava sua velocidade tão extraordinária. Ela ultrapassava os limites tecnológicos da época. Não era apenas uma demonstração de força, mas a prova de que Bruce Lee pertencia a um nível à parte, criando um novo padrão para artistas marciais e estrelas de ação. Sua velocidade extraordinária foi um dos fatores essenciais que o destacaram na história das artes marciais. Número 26.
Rotinas de exercícios únicas. As rotinas de treino de Bruce Lee eram tudo menos convencionais. Elas mostravam seu talento físico incrível e sua vontade de levar seu corpo ao limite absoluto. Um dos feitos mais impressionantes que ele realizava era fazer flexões com apenas uma mão, ou até mesmo com apenas 2 dedos. E ele não parava por aí. Bruce era capaz de executar até 200 flexões com uma mão, demonstrando força e resistência inigualáveis. Além disso, ele completava mais de 1.500 flexões comuns em uma única sessão, provando sua incrível resistência. Para completar, conseguia fazer mais de 100 flexões usando apenas o polegar, ultrapassando o que se considerava humanamente possível. Esses exercícios não eram para exibição. Eram provas de sua dedicação em dominar o próprio corpo. Bruce Lee testava constantemente seus próprios limites físicos, e esses feitos de força faziam parte de sua disciplina diária para manter o corpo em condição máxima e em constante evolução. Número 25. Luta com os olhos vendados. A capacidade de Bruce Lee de se adaptar no combate era inigualável. E um dos momentos mais notáveis que demonstram isso foi quando ele lutou de olhos vendados. Durante uma sessão pública de sparring, Lee colocou uma venda nos olhos para enfrentar um lendário mestre de karatê que o havia desafiado. Enquanto a maioria das pessoas imaginaria que lutar vendado seria um desastre, Bruce Lee lidou com a situação com uma facilidade incrível. Ele não dependia apenas da visão. Utilizava seus sentidos aguçados e uma percepção superior para prever e reagir a cada movimento. Bruce não estava apenas exibindo habilidade. Estava demonstrando um verdadeiro domínio de corpo e mente. Sua capacidade de se adaptar a qualquer situação, mesmo privada de visão ou em ambientes desconhecidos, evidenciava seu nível incomparável de técnica e entendimento das artes marciais. Foi um momento que provou que Bruce Lee estava muito à frente de seu tempo, tanto no treinamento físico quanto no mental. Número 24. Flexões com 2 dedos. Bruce Lee não se limitava a quebrar recordes. Ele redefinia os limites da capacidade física. Em 1967, durante a competição internacional de karatê de Long Beach, Bruce realizou um feito impressionante: flexões usando apenas 2 dedos. Isso mesmo, apenas 2 dedos. Não era apenas uma exibição de força, era a prova do rigor e da dedicação em seu treinamento. Bruce Lee não apenas construiu músculos, ele conquistou um controle absoluto sobre o próprio corpo, permitindo que ultrapassasse o que parecia fisicamente impossível. Essa façanha não era mero espetáculo. Era um indicativo claro de que Bruce Lee estava em um nível totalmente diferente no que se refere a condicionamento físico. Não se tratava de se exibir. Era a demonstração de que, com foco e treinamento certos, qualquer coisa poderia ser alcançada. Número 23. O tapa que deslocou um ombro. A força de Bruce Lee nem sempre era fácil de controlar. Como um artista marcial descobriu da pior forma durante um treino. O que começou como um tapa aparentemente leve acabou em um desastre inesperado. Num instante, o tapa de Lee deslocou o ombro do oponente altamente treinado. Apesar da habitual precisão de Bruce, sua força oculta às vezes surpreendia até a ele mesmo. Esse episódio revelou o imenso poder que Bruce possuía em seus movimentos, mesmo quando não estava aplicando força máxima. O tapa não tinha a intenção de ser um golpe violento, mas com seu corpo tão bem treinado, até um pequeno movimento podia produzir resultados extraordinários. Esse incidente não foi um acaso. Foi um lembrete da força latente de Bruce Lee e do controle que ele tinha sobre o próprio corpo. Quando ele queria demonstrar poder, esse poder surgia de maneiras inesperadas, revelando a verdadeira força por trás de cada movimento. Número 22. Bruce Lee, o homem impossível de ser acertado. A maestria de Bruce Lee nas artes marciais não se limitava ao dojo ou aos sets de filmagem. Ele estava sempre pronto para comprovar suas habilidades em situações da vida real. Apesar de ser uma figura de fama mundial, ele era frequentemente desafiado em lutas de rua e repetidamente demonstrava por que era uma lenda. Bruce tinha a habilidade de desviar de praticamente todos os golpes lançados contra ele e dominar o adversário em questão de segundos. Um desses desafios ocorreu no set de Operação Dragão, quando um oponente tentou enfrentá-lo. Bruce rapidamente o subjugou. Mas o mais notável nesse episódio não foi apenas sua destreza física, e sim a forma como lidou com a situação. Em vez de transformar a luta em um espetáculo,
Bruce aproveitou a oportunidade para ensinar uma lição sobre as artes marciais. Ele não lutava por vaidade. Lutava para transmitir a verdadeira essência das artes marciais, unindo habilidade física com sabedoria filosófica. Número 21. O mestre do truque da moeda. Bruce Lee não impressionava apenas com suas habilidades de combate. Sua destreza manual era igualmente impressionante. Um de seus truques mais famosos consistia em colocar uma moeda na mão de alguém. Então, antes que a pessoa conseguisse fechar os dedos, ele retirava a moeda e a substituía por outra. Isso não era apenas um truque de salão. Era uma demonstração de velocidade e agilidade impressionantes. Seus movimentos eram tão rápidos que para um olho destreinado pareciam mágica. Os reflexos de Bruce eram tão apurados que muitos os comparavam aos de um mestre batedor de carteiras. Sua capacidade de manipular objetos com tamanho nível de precisão demonstrava o quanto ele tinha controle refinado sobre seu corpo. Esse truque não era apenas exibição, era a prova de sua disciplina física e mental. As habilidades de Bruce ultrapassavam o campo das artes marciais, provando sua habilidade extraordinária de se mover, se adaptar e executar. Número 20. Chutes que podiam lançar alguém longe. A maestria de Bruce Lee não se limitava aos socos. Seus chutes eram igualmente letais. Com seu escudo de treino característico, Lee conseguia gerar força suficiente para lançar seus oponentes no ar com um único chute. Mas não se tratava apenas de força. Agora, quero que você sinta a diferença quando coloco meu corpo por trás do chute. Seus chutes eram incrivelmente precisos, atingindo exatamente o ponto desejado, independentemente da situação. Seu estilo de combate combinava velocidade, força e precisão, tornando-o uma força imbatível, fosse usando os punhos ou os pés. Embora o famoso soco de 1 polegada recebesse muita atenção, os chutes de Bruce eram igualmente devastadores, mostrando sua versatilidade completa no combate. Cada parte de seu corpo era treinada com perfeição, garantindo que qualquer golpe fosse executado com máxima eficiência. Os chutes de Bruce Lee deixaram uma marca permanente nas artes marciais e mostraram ao mundo o que era verdadeira maestria. Número 19. O lendário soco de 1 polegada. O soco de 1 polegada de Bruce Lee é uma lenda viva, um exemplo de seu poder impressionante e de sua precisão cirúrgica. Imagine só, um soco que percorre menos de 3 centímetros, mas é capaz de lançar alguém a vários metros de distância. Parece impossível, não é? Mas com Bruce Lee era pura genialidade. Para executar esse golpe, ele ativava todo o corpo. As pernas impulsionavam, o quadril girava e os ombros projetavam o soco para a frente. Era como se houvesse um motor oculto dentro dele. Alguns diziam que o impacto do soco equivalia a uma batida de carro a 50 km por hora. A capacidade de Bruce de gerar tanta força a partir de um movimento tão pequeno mostra o quanto ele compreendia a mecânica do corpo. Ele não simplesmente desferia socos, transformava-os em arte, combinando física e potência de uma maneira inédita. Número 18. Filosofia e treinamento. A abordagem de Bruce Lee às artes marciais ia muito além da mera prática de técnicas. Ele possuía uma filosofia única que enfatizava a importância da melhoria constante. Em vez de tentar dominar cada movimento existente, Bruce se concentrava em aperfeiçoar um número seleto de técnicas. Seu treinamento girava em torno da prática incessante e do refinamento dos fundamentos, o que o diferenciava de outros que buscavam acumular uma variedade de movimentos sem real profundidade. Bruce acreditava que dominar alguns movimentos era muito mais eficaz do que ser mediano em muitos. Sua disciplina inabalável e seu foco em qualidade acima de quantidade o destacavam no mundo das artes marciais e continuam a inspirar artistas marciais até hoje. Número 17. Nunchakus e o truque do fósforo. Aqui vai um truque que mostra o quão habilidoso Bruce Lee realmente era. Imagine a cena. Bruce usando nunchakus para acender fósforos, mas não fósforos quaisquer. Ele os colocava em posições desafiadoras e, um por um, os acendia com precisão absoluta. Não era apenas um truque chamativo. Era uma demonstração impressionante de controle e precisão. A capacidade de Bruce de realizar um feito tão difícil mostrava a imensa habilidade que ele possuía, não só com os nunchakus, mas em seu domínio geral das artes marciais. Isso era mais do que uma exibição de talento. Era uma prova de seu foco implacável e de sua dedicação em expandir os limites do que era possível. Número 16. Demonstrações de velocidade. A velocidade de Bruce Lee era lendária.
E não estamos falando apenas de um golpe rápido aqui e ali. Em um torneio de karatê em 1967, ele deixou todos de boca aberta. Bruce não apenas participou da competição, ele exibiu uma velocidade inacreditável. Seus socos eram tão rápidos que nem mesmo Vic Moore, um mestre faixa preta de 10º grau, conseguia reagir. Não era apenas ser rápido, era ser mais rápido do que qualquer um conseguia acompanhar. A velocidade de Bruce redefiniu o que era possível nas artes marciais, provando que o verdadeiro poder não está apenas na força, mas em ser mais rápido do que o oponente consegue sequer perceber. Número 15. Tênis de mesa com nunchakus. Aqui vai uma façanha realmente insana. Bruce Lee certa vez jogou tênis de mesa, mas não com a raquete tradicional. Ele usou nunchakus. Isso mesmo, nunchakus. Enquanto a maioria teria dificuldade só de segurar os nunchakus corretamente, Bruce transformou isso em uma demonstração de controle e foco que parecia impossível. Não se tratava apenas de jogar. Era uma exibição de inovação e precisão. A maneira como ele controlava os nunchakus para rebater uma pequena bolinha de tênis de mesa demonstrava sua maestria e concentração extraordinárias, provando mais uma vez que Bruce Lee era um pioneiro das artes marciais, sempre buscando romper barreiras. Número 14. A luta de boxe contra Gary Helms. Em 1958, Bruce Lee participou de um torneio de boxe escolar em Hong Kong, realizado na escola King George V. Sua luta final foi contra Gary Helms, um estudante britânico e tricampeão em sua categoria de peso. Embora Bruce tenha vencido por decisão unânime, ele não ficou totalmente satisfeito com o resultado. As restrições do boxe, como as luvas padrão de 8 onças e as regras que limitavam seus movimentos, impediram Bruce de demonstrar plenamente seu poder de ataque. Para alguém como Bruce Lee, cuja filosofia se baseava em adaptabilidade e liberdade de movimento, as regras rígidas do boxe eram limitantes. Mesmo com a vitória, essa insatisfação o levou a refinar ainda mais sua abordagem, sempre buscando maneiras de aprimorar suas técnicas e questionar os limites das artes marciais tradicionais. Número 13. Família e equilíbrio. A vida de Bruce Lee foi um verdadeiro exemplo de como é possível equilibrar uma carreira de sucesso com uma vida familiar cheia de amor. Mesmo no auge de sua fama mundial, ele se manteve profundamente dedicado à esposa, Linda, e aos 2 filhos, Brandon e Shannon. Além de ser um astro em Hollywood, Bruce fazia questão de compartilhar sua paixão pelas artes marciais com a família. Ele sentia um orgulho especial em ensinar seu filho Brandon desde cedo, passando adiante tanto a filosofia quanto as técnicas que considerava fundamentais. Conciliar essa rotina intensa não era tarefa fácil. Administrar uma carreira internacional ao lado da vida familiar exigia muito foco e disciplina, e Bruce conseguia isso como poucos. Apesar de receber atenção e reconhecimento em todos os cantos do planeta, era a família que o mantinha com os pés no chão e lhe proporcionava alegria genuína. Sua morte prematura, aos 32 anos, deixou um vazio enorme. Mas seu legado como homem de família e ícone das artes marciais continua inspirando pessoas no mundo inteiro. A capacidade que Bruce Lee tinha de cultivar sua família enquanto buscava a excelência em sua profissão é uma prova de seu caráter extraordinário e de seus valores. Número 12. Maestria em precisão e foco. As habilidades marciais de Bruce Lee sempre foram definidas por uma precisão impressionante e um foco absoluto. Cada vez que ele desferia socos rápidos ou executava manobras complexas, seus golpes eram sempre certeiros e incrivelmente rápidos, um nível de exatidão que poucos conseguiam alcançar. Mas sua maestria não era apenas física. Bruce combinava uma disciplina mental rigorosa com sua destreza corporal, criando uma integração perfeita entre mente e corpo. Esse equilíbrio tornava Bruce incrivelmente rápido, tanto que muitos oponentes tinham extrema dificuldade em acompanhar seus movimentos. O que realmente o diferenciava não eram apenas as técnicas que dominava, mas sua capacidade de manter um foco inabalável, mesmo sob pressão. Sua concentração lhe permitia ficar calmo e tomar decisões precisas, mesmo nos momentos mais críticos de um combate. A maestria de Bruce Lee era tanto uma questão de controle mental quanto de força física, o que fez dele um dos artistas marciais mais completos e respeitados da história. Número 11. Hollywood e influência global. Bruce Lee deixou um impacto duradouro em Hollywood e na mídia global. Sua trajetória começou em Hong Kong,
onde atuou ainda criança, mas foi sua transição para Hollywood que o projetou para a fama mundial. Com apenas 23 anos, Bruce estrelou a série de TV O Besouro Verde, onde suas habilidades marciais e seu carisma em frente às câmeras ganharam destaque. Ele rapidamente se tornou um nome conhecido, mostrando ao mundo que as artes marciais poderiam ser poderosas, emocionantes e intelectualmente estimulantes. Bruce Lee não era apenas um lutador, era um verdadeiro embaixador das artes marciais, popularizando o Jeet Kune Do e mudando a forma como as pessoas enxergavam a filosofia e a prática das artes marciais em todo o mundo. Ele fez com que as artes marciais se tornassem mais do que uma disciplina, transformou-as em um movimento que transcendeu culturas e fronteiras. Número 10. A paixão por ensinar. O impacto de Bruce Lee não estava restrito às suas habilidades marciais. Ele tinha uma verdadeira paixão por compartilhar seu conhecimento com os outros. Dedicou uma parte significativa de sua vida ao ensino do Jeet Kune Do, a filosofia de artes marciais que ele desenvolveu. Bruce acreditava que as artes marciais deviam evoluir e incentivava seus alunos a se expressarem através do movimento, em vez de seguirem formas rígidas. Esse compromisso com o ensino também se estendia à sua família. Bruce transmitiu sua sabedoria marcial ao filho Brandon Lee, guiando-o da mesma maneira que treinava outros alunos. Para Bruce, não se tratava apenas de lutar, mas de aprender, crescer e evoluir. Número 9. A luta secreta com Lao Wei. Outra luta menos conhecida na vida de Bruce Lee ocorreu em Hong Kong contra o ator Lao Wei, que havia o desafiado publicamente. Inicialmente relutante, Bruce acabou aceitando o desafio, levando-o a um combate privado na propriedade de um detetive da polícia. As habilidades de Bruce foram totalmente demonstradas, e ele derrotou Lao Wei rapidamente. Mas o que torna essa luta especial foi a decisão de Bruce de mantê-la em segredo. Ele optou por proteger a carreira e a reputação de Lao Wei na indústria cinematográfica, demonstrando respeito e compreensão por seu oponente. Essa escolha refletia a crença de Bruce na integridade e na honra dentro das artes marciais, revelando a profundidade de seu caráter. Esses combates foram importantes não apenas para seu desenvolvimento como lutador, mas também para o amadurecimento de sua filosofia marcial. Número 8. O lendário duelo com Wong Jack-man. Um dos momentos mais comentados na carreira de Bruce Lee foi o lendário duelo com Wong Jack-man em 1964, em Oakland, Califórnia. Wong, um artista marcial tradicional, discordava filosoficamente da abordagem de Bruce às artes marciais. E essa tensão culminou em um combate muito aguardado. O confronto não foi a batalha longa e cinematográfica que muitos... Número 7. O combate com Yoichi Nakachi. A jornada de Bruce Lee nas artes marciais também incluiu um combate contra Yoichi Nakachi, um praticante habilidoso com faixas pretas em karatê e judô. O desafio surgiu durante uma demonstração em Seattle, quando um debate sobre a eficácia das artes marciais evoluiu para uma competição pública, realizada em um IMCA local. Esse combate tornou-se um momento definidor para Bruce Lee, que demonstrou rapidamente sua habilidade e versatilidade. Com velocidade e precisão impressionantes, ele derrotou Nakachi em poucos segundos, provando a superioridade de sua abordagem às artes marciais. Número 6. Lutas nos telhados em Seattle. Após sua luta de boxe contra Gary Helms, Bruce Lee participou de pelo menos 2 combates nos telhados de Seattle, conhecidos como Bamboo Fights, ou desafios de cruzar mãos. Esses confrontos foram essenciais para o aprimoramento de suas habilidades de combate. Eles ofereciam a chance de enfrentar adversários reais em situações imprevisíveis, bem diferente das competições formais. Apesar dos rumores de que Bruce teria participado de inúmeras lutas de rua, essas batalhas nos telhados foram em número reduzido. No entanto, foram fundamentais para desenvolver suas técnicas e aguçar seu instinto marcial em cenários reais. Número 5. Equipamento personalizado que levou o treino a outro nível. Bruce Lee era conhecido por levar seu treinamento físico ao limite, e um dos métodos que usava era o equipamento especialmente projetado. Um de seus itens mais notáveis era um saco de pancada de 136 kg reforçado com metal, construído para resistir à potência devastadora de seus golpes. Esse equipamento personalizado simbolizava o compromisso de Bruce com o aprimoramento da força e da resistência. Mas ele não parou por aí. Também treinava com um saco ainda mais pesado,
de mais de 318 kg, feito sob medida para seus chutes brutais. O uso desse equipamento refletia sua determinação em elevar seu treinamento a um nível superior, permitindo-lhe aperfeiçoar as técnicas e manter um condicionamento físico de excelência. Bruce Lee não apenas expandiu os limites das artes marciais, ele os redefiniu, deixando um legado que continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Número 4. Um astro desde a infância. Antes de se tornar um ícone global, Bruce Lee já atuava em Hong Kong desde a infância. Sua primeira aparição no cinema foi ainda bebê, no filme Golden Gate Girl. A partir daí, participou de mais de 20 filmes como ator mirim. Essas primeiras experiências em frente às câmeras foram cruciais para o desenvolvimento de suas habilidades e desempenharam um papel fundamental em sua futura carreira. Sua infância no meio artístico lançou as bases para sua transição para os filmes de artes marciais, onde seu talento natural logo brilharia. Esses anos de formação foram essenciais para o incrível sucesso que Bruce alcançaria, consolidando-se como uma lenda tanto das artes marciais quanto do cinema. Número 3. A decisão sobre as glândulas sudoríparas. Em sua busca implacável pela perfeição, Bruce Lee tomou uma medida extrema. Removeu as glândulas sudoríparas das axilas. Ele se preocupava com a possibilidade de manchas de suor prejudicarem sua imagem diante das câmeras. Por isso, realizou esse procedimento para manter uma aparência impecável. No entanto, alguns acreditam que essa decisão pode ter contribuído para sua morte precoce, acrescentando um elemento inesperado à sua busca pela perfeição. Apesar dos riscos, Bruce sempre se empenhava para apresentar o melhor de si diante das câmeras, um testemunho de seu profissionalismo em todos os aspectos da vida e da carreira. Número 2. Cenas de luta com realismo. Bruce Lee revolucionou as cenas de ação no cinema. Enquanto muitos de seus contemporâneos utilizavam coreografias estilizadas, Bruce insistia para que as lutas em seus filmes parecessem o mais reais possível. Ele fazia questão de que o contato nos combates filmados fosse autêntico, conferindo uma intensidade inédita às suas produções. Essa abordagem foi inovadora, adicionando um realismo cru que o público nunca havia visto. Graças a Bruce Lee, a maneira como as cenas de luta são filmadas até hoje continua refletindo seu compromisso com o realismo, influenciando gerações de filmes de ação. Agora, um tópico curioso. Um homem de Taiwan uma vez se envolveu em confusão com alguns gorilas agressivos perto das florestas de Kaohsiung. Cercado e em menor número, ele não fugiu. Em vez disso, revidou com movimentos extremamente rápidos. As testemunhas ficaram chocadas, passaram a chamá-lo de Bruce Lee. Seu nome verdadeiro? Ninguém mais lembra. Ele se tornou uma lenda naquele dia. Você conseguiria se manter firme como ele fez? Conte para nós nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Uma rotina diária como nenhuma outra. A rotina de treinamento de Bruce Lee era extraordinária. Um verdadeiro exemplo de paixão pelas artes marciais e pela boa forma. Todos os dias ele praticava impressionantes 5.000 socos e 2.000 chutes, aperfeiçoando suas técnicas de ataque até a perfeição. Incluía também 200 torções de tronco, 200 chutes de sapo, 100 abdominais com torção e 100 elevações de pernas, visando fortalecer o core e aprimorar a agilidade. Mas o que tornava essa rotina tão notável não era apenas a quantidade de trabalho. Era a forma como Bruce gerenciava o tempo. Muitas vezes ele combinava os exercícios com atividades do dia a dia, como assistir televisão, provando que era possível evoluir mesmo durante momentos aparentemente comuns. Essa abordagem revelava não só sua determinação, mas também sua capacidade inovadora de integrar o treino às tarefas cotidianas, fazendo dele um verdadeiro pioneiro no mundo das artes marciais. Você acha que Bruce Lee foi o maior de todos os tempos? Conte para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!